Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 28º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender como usar o componente Touchable Highlight e, principalmente, para que ele serve. O componente Touchable Highlight ele serve para tornar alguns elementos clicáveis. Por exemplo, o componente botão, todo mundo conhece e sabe usar. E ele foi criado justamente para isso, para interagir com o usuário, para receber toques e cliques do usuário e fazer um determinado processamento. Tá? Agora, por exemplo, um componente texto, um componente imagem, eles são componentes mais para apresentar. E aí é que entra o componente Touchable Highlights, é tornar esses elementos clicáveis, né? Para eles poderem aceitar toques do usuário, cliques e também realizar processamento como se fosse um botão, tá bom? Então eu vou explicar isso aqui no código, tá bom? Eu vou criar um componente botão só para você ver basicamente como ele funciona e depois vou criar os componentes imagem e texto e vou fazer eles clicáveis, tá? Usando o componente Touchable Highlight. E esse componente ele é mais importante ainda, porque ele vai de encontro à parte de design da interface do seu aplicativo. É um meio de deixar ele bem particular. Tem a ver com a identidade do seu aplicativo, deixar ele se destacar dos outros aplicativos. Eu vou te explicar e te mostrar isso aqui no código também, tá bom? Então vamos lá criar o componente botão. Aqui eu tenho a classe principal, que é a classe app. Aqui que o React Native começa a renderizar o meu aplicativo, tá bom? Aqui eu tenho os styles, eu criei um style container que eu apliquei aqui na view principal da minha classe app, tá? Do componente app. Então todos os componentes que eu criar dentro dessa view principal, eles vão aparecer centralizados na tela. Por quê? Porque aqui eu coloquei center, tá bom? Então vamos lá criar o componente botão. Vou importar aqui o button. E para usar o button é só declarar aqui dentro do componente view. Então eu vou colocar aqui button. Pronto. E o componente button ele tem uma prop chamada de onPress. Essa prop ela é usada justamente para isso, para detectar o clique do usuário. Então vamos declarar aqui a prop onPress. E essa prop ela recebe uma função, porque essa função é que vai estar associada ao toque. Quando o cliente clicar, ele vai fazer um determinado processamento. Então eu vou criar essa função aqui dentro da classe. Então para isso aí eu vou criar uma variável chamada warn. Ele vai receber uma função. E essa função, no corpo da função eu vou emitir um alerta para poder mostrar para o usuário o momento em que ele for clicar. Então aqui eu vou importar um outro componente que é o alert. E aí eu uso esse componente aqui dentro do corpo da função. Alert.alert. E aqui eu coloco o texto que eu quero apresentar. Vou colocar você clicou. Pronto. E aqui na própria onPress eu coloco a referência dessa função que eu acabei de criar. E eu acesso ela usando a variável diz, ponto, e aqui aparece o warn, tá bom? Então, ou seja, quando o usuário clicar no botão, essa própria onPress vai detectar o toque do usuário e como ele tem a referência da função, nesse exato momento ele vai chamar a função warn. E a função warn ele vai emitir o alerta de você clicou, mostrando para a gente o exato momento do toque, do clique, tá bom? E tem também outra prop aqui, que é o title. Essa prop
é para colocar um nome para o seu botão. Eu vou colocar clique aqui. Pronto. Já tem o botão aqui definido e já associei a ele uma função para emitir um alerta para a gente ver o botão funcionando. Vou salvar e vamos carregar lá no emulador. Pronto, carregou. Então aí o botão ele ficou centralizado aí na tela do celular. Ficou com o título clique aqui. E agora quando eu clicar aqui, essa prop onPress vai detectar o toque e vai chamar a função thisWarn. O warn ele vai chamar o alert e vai apresentar a mensagem que você clicou. Então deixa eu clicar aqui. Ó, apresentou o alerta com a mensagem você clicou. Vou dar um OK e a mensagem some, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar mais os componentes, uma imagem com o logo do canal e o texto com o nome do canal Developer Plus. Então vamos lá. Eu vou importar aqui o componente image e o componente text. E aqui dentro da view eu declaro o componente image. Pronto. O componente image ele tem uma prop chamada de source. Essa prop eu uso para definir onde está a imagem que eu quero carregar. Então para isso eu uso o require e aqui dentro de require eu passo exatamente o caminho da imagem. A imagem que eu quero carregar está na pasta source e dentro dela tem uma pasta sets, onde eu coloco todas as minhas imagens, tá? E aí eu vou chamar a imagem que se chama logo.png, que é o logo do canal, tá? E agora aqui embaixo vou declarar o componente text. Eu vou colocar o nome do canal, vou colocar Developer Plus. Esse componente text ele recebe várias props, uma delas é o style. Eu vou usar essa prop style para poder aumentar a fonte do texto. Vou colocar fonte size, colocar tamanho 42. Vou salvar. Então vamos carregar lá no emulador para ver como que vai ficar. Pronto, carregou. Então carregou aí a imagem com o logo do canal, as iniciais DP de Developer Plus e logo embaixo o texto Developer Plus e o botão que eu já tinha criado anteriormente. O botão ele continua funcionando, se eu clicar ele vai emitir o alerta, né? Você clicou. Só que se eu clico na imagem, ele não faz nada. Se eu clico no texto, ele não faz nada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tornar tanto o componente image quanto o componente texto em componentes clicáveis, em componentes sensíveis ao toque, igual ao botão. O que eu vou fazer? Quando eu clicar na imagem no texto, eu vou emitir a mesma mensagem que o botão emite. E como que eu vou fazer isso? Usando o componente Touchable Highlight. Então vamos lá para o código. Eu vou importar aqui o componente Touchable Highlight. Pronto. E para tornar um componente clicável, o que eu faço? É só colocar esse componente dentro do Touchable Highlight. Então vem aqui, eu declaro Touchable Highlight. Pronto. E a imagem fica dentro do Touchable Highlight. E agora, como que eu faço para essa imagem ficar clicável? Assim como o componente botão, ele tem uma própria onPress para detectar o toque, o clique do usuário. O Touchable Highlight também tem.
Então o que eu faço? Eu posso copiar isso aqui e usar aqui nesse componente. E é só isso. Agora a imagem ela está encapsulada no componente Touchable Highlight. E quando o usuário clicar na imagem, igual do botão, o OnPress vai detectar e vai usar a função warn para emitir um alerta de você clicou. Eu vou fazer isso para o componente texto também. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui no componente texto. Pronto, vou salvar. Então vamos testar carregando no emulador. Pronto, carregou. Então eu vou clicar na imagem. Quando eu clicar na imagem, o Touchable Highlight, através da própria OnPress, vai chamar o warning. E tem que aparecer aqui a mensagem você clicou. Vou clicar. Ó, você clicou. Ok. Vou fazer isso aí também no texto. Vou clicar aqui no texto. Pronto, você clicou. Tá? Então é para isso que serve o componente Touchable Highlight. Ele deixou esses componentes image e texto sensíveis ao toque. Ele também dá esse destaque. Você percebe quando você clica no texto como se você estivesse clicando no botão. Tá? E esse componente ele é tão importante que ele ajuda muito a destacar o seu aplicativo. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Aqui o componente botão, eu importei o botão aqui, ó, botão da biblioteca React Native. Então esse botão é um componente padrão da biblioteca. Então o default dele é esse jeito aqui, ó. Ele aparece para o Android azul, né? Nesse formato. É claro que você pode mudar a cor dele, aumentar o tamanho e entre outras coisas. Mas você não pode fazer muito além disso. Agora, o que você pode fazer? Com Touchable Highlight você pode criar um botão personalizado, um botão customizado, ou seja, um botão único que só o seu aplicativo tem, com a sua imagem, com um ícone associado, com uma fonte própria sua, ou seja, tudo que faça parte da identidade visual do seu aplicativo. Então isso ajuda muito a destacar o seu aplicativo entre outros, né? E vai ficar e vai dar uma cara, né? Vai dar uma identidade para o seu aplicativo. Então, como que você pode fazer isso? Por exemplo, você pode usar o Photoshop, que é um editor de imagens, e criar o seu botão no formato que você quiser, na cor que você quiser, com a fonte específica, né, que você quiser. Você salva como uma imagem e aí o que você faz? Você carrega essa imagem e com o Touchable Highlight você dá a essa imagem a capacidade de receber toques e cliques para você processar. Bacana, né? Então, se você souber trabalhar com designer, você pode criar um aplicativo de destaque. E até se você não souber trabalhar muito com designer, tem uma maneira rapidinho aqui para você poder criar um botão bem diferente. Tem um site chamado buttonoptimizer.com. Eu estou com ele aberto aqui, ó. buttonoptimizer.com. Eu vou carregar ele para você dar uma olhada. Quando você carrega, ele abre um botão default vermelho com texto branco e um ícone associado aqui. E a partir disso você pode mudar. Você pode mudar a cor. Você pode colocar verde, azul, a tonalidade que você quiser. Você pode colocar o texto que você quiser. Vou colocar clique aqui. Você pode mudar a fonte. Colocar uma fonte bem diferente. Ó, mudou a fonte. Você pode mexer na borda, no tamanho. Inclusive, você pode até remover o ícone aqui, ó, Remove Icon. Ou você pode mudar o ícone. Você pode digitar o ícone que você quiser, ó. Você pode colocar aqui Airplane. Ele vai
vai procurar todas as imagens de avião. Você pode procurar a imagem de home ou a imagem que você quiser. Ó. Eu posso colocar esse ícone aqui, ó, de avião. Aqui você pode procurar todos os ícones que ele tem disponível aí. E aqui você pode até mudar o sombreado do texto. Dá uma olhada ali no texto, clica aqui, ó, ele vai criar uma sombra, ó que bacana. Legal, né? Depois que você personalizou seu botão, que vai ser um botão único, né? Você pode fazer aqui o download como uma imagem, tá? Eu já fiz o download da imagem e coloquei aqui na pasta Assets, aqui do meu projeto, ó. Aqui tem o logo que eu acabei de carregar, que é o logo do canal. E aqui está o botão que eu fiz o download, ó. Clique aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar esse botão personalizado no lugar do botão padrão do React Native, tá? Então vamos lá para o código. Então o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, eu vou copiar esse pedaço de código e vou tirar esse botão daqui e colocar uma imagem no lugar dele. E aqui que eu faço? É só carregar o botão chamando lá o nome dele, que é button.png, que está lá na pasta que eu mostrei para você. Então eu vou salvar, vamos carregar lá no emulador para ver como que vai ficar. Pronto, carregou. Olha, troquei o botão. Agora estou botão diferente, com estilo único, que só o meu aplicativo tem. Bacana, né? E o usuário vê, para ele isso aqui é um botão, mas dentro do código ele é uma imagem, né? Mas ele acaba tendo características de botão, por quê? Usando o Touchable Highlight, ele consegue, através da própria Unpress, detectar o toque do usuário. Então, se eu clicar aqui nesse botão novo, ele tem que aparecer a mensagem, você clicou. Então, eu vou clicar aí. Pronto, ó, você clicou. Ok. Bacana, né? Então, com o Touchable Highlight, você pode fazer isso para botão ou qualquer componente, criar uma imagem sua, um logo diferente e detectar os toques através dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é só curtir aí no canal, compartilha, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tem mais conteúdo vindo por aí, falando bastante sobre desenvolvimento de aplicativos móveis, React Native. Então, para não perder nada, ativa o sininho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!